Olá, pessoal, bem-vindo ao Boas Opções. Aí na tela tem o meu livro novo, Sabedoria de Mercado. Tá? Nesse livro eu procurei sintetizar 14 anos quase, tenho 13 anos e tanto, de experiência nas minhas operações de mercado. O que que eu aprendi com tudo isso? Não é um livro que ensine estratégias, opções, setups de ações, nada disso. O que eu passo é conhecimento. Aquele conhecimento que eu acho que faz muito a diferença entre um trader ter chance no mercado ou não ter. Aquele negócio do que o cara já fez de errado e é que você não precise fazer, né? Uma vez que eu já passei pelo perrengue, você não precisa fazer. Então eu tentei sintetizar e passar tudo isso nesse livro. Tem muita coisa que poderá ser salvadora. Às vezes, um capítulo dos muitos que tem poderá ser aquele que faz a diferença na sua vida. É um livro que, no momento, tem disponível apenas no Clube de Autores. A descrição está no link aqui embaixo, só você olhar no vídeo. É, mas em breve também vamos ter isso na Amazon, em outras livrarias americanas e tal, para você comprar. Só tem o livro físico, não tem livro digital, né? Não tem e-book, tá bom? Então, quem tiver interesse, dê uma olhadinha, acho que vale a pena, porque tem muita coisa que eu passei de perrengue na vida e que talvez vocês não precisem passar. Basta ler, aprender, falar, o Campos já passou por isso, eu não preciso fazer a mesma coisa. A burrada que ele fez, eu não preciso fazer. Muitas vezes é melhor. Hoje nós vamos falar sobre o seguinte: como é que você escolhe uma corretora, compadre? Né? Porque é o seguinte, tá cheio de corretora por aí. Todas elas são iguais? Não, claro que não. Tá? Existem corretoras boas, existem corretoras ruins. Como você vai saber se aquela corretora é boa para você ou não? A maior parte das pessoas acaba operando numa corretora porque ela é famosa. Então ela é a maior do mercado, a segunda maior do mercado, ou não sei o que, ou porque alguém te indicou, vai nessa que essa é muito boa. Cara, esse é o caminho para você estar com um serviço ruim quando você podia estar com um serviço bom. É melhor você sozinho, né? Você sozinho decidir do que alguém te dar esse bizu e você simplesmente vai nessa e não sabe que ali do lado tem uma outra corretora que poderá resolver o seu problema facilmente e que seja muito melhor do que a que você está. Eu vejo gente que está nas corretoras, tem gente que eu conhecia que está assim há 8 anos numa corretora. Pô, a corretora é uma droga, velho. A corretora, por exemplo, não deixa o cara operar vendido. Ou a corretora não tem opções, aí não consegue fazer operações de opções. Uma série de coisas. E o cara fica ali limitado naquelas coisas porque ele tá ali, né? Afinal de contas, eu já tô nessa corretora, tô tão acostumada com ela, né? Tudo. Cara, pelo amor de Deus, velho. O mundo mudou, as coisas mudaram, tudo é muito mais moderno. Você tem mais opções de fazer as coisas, muito mais alternativas. Você não precisa ficar preso num negócio qualquer aí, porque simplesmente você está acomodado naquela que você está. Não faça isso. Há alternativas muito interessantes. Eu, pessoalmente, tenho conta em várias corretoras. Por quê? Eu já expliquei isso também em outros vídeos. Por quê? Porque tem o fundo garantidor de crédito, que tem um limite. Tá? Eu não gosto de ter o meu dinheiro preso numa corretora só. Se aquela corretora quebrar, mesmo que o fundo garantidor me dê o dinheiro de volta, aquilo pode levar 6 meses, um ano e meio, dois. Tá? Eu tenho um amigo que uma corretora que ele tinha, o dinheiro quebrou. Tá? E a maior parte do dinheiro dele estava ali. Estava garantido pelo fundo garantidor. Mas ele só foi receber o dinheiro um ano depois, porque teve toda uma burocracia, uma novela danada. E nesse tempo, ele não recebeu juros, quer dizer, o dinheiro ficou parado sem juros, né? E ele ficou nesse. Ele não podia trabalhar porque não tinha dinheiro. E também não recebeu juros depois. Quer dizer, baita prejuízo que ele acabou sofrendo, mesmo que tivesse garantido. Tá? Então, nunca bote seus ovos todos numa cesta só. Tá? Pense nisso. Tá? Eu tenho também, não só pelo fundo garantidor, mas porque cada corretora vai ter uma vantagem. Eu tenho corretoras, das que eu tenho conta, que são excelentes em termos de valor do que eu pago de corretagem. Tem corretora que eu não pago nada, zero. Pô, melhor que zero não tem, né? Só se o cara me pagasse pra eu operar lá na corretora dele. Que eu ainda não conheci nenhuma. A hora que eu conhecer, pode deixar que eu vou estar lá. Mas tem uma corretora, mas em compensação o atendimento dessa corretora é uma droga. Você liga pra lá, é uma porcaria. Então, não é uma corretora que eu possa contar nos momentos de perrengue. Eu tenho uma outra, em compensação, essa mesma corretora, que não me cobra nada por operação, ela me cobra caríssimo se eu for exercido em opções, ou se eu tiver que exercer. Aí eu tenho uma outra corretora, que o atendimento não é aquelas maravilhas, mas ela me cobra super baratinho se eu tiver que exercer. Então, quando eu quero exercer alguma coisa, que eu vou fazer uma operação que eu monto, que eu vou exercer em opções, por exemplo, eu monto nessa corretora.
porque ela é super baratinha. Em compensação, ela me cobra uma certa corretagem, que não é cara, para eu operar a entrada e a saída. Tudo bem. Mas eu ganho na corretagem de exercício. Por exemplo, nessa corretora. Tem uma outra, que eu já opero há muitos anos nela, que ela tem um robô excelente, não só para operar em opções, mas também para operar em ações. Ela tem um home broker sensacional, é muito bom. Tá? Mas ela tem uma corretagem relativamente cara. Tem uma outra, que é onde eu opero, por exemplo, só day trade. Eu não pago nada de corretagem, porque eu tenho aquele RLP ligado, mas o atendimento dela é muito ruinzinho. Se eu precisar do atendimento, é fraco. Tem outra corretora, em que eu pago alguma coisa de corretagem, o atendimento é sensacional. Sensacional. Ligou a ser atendido por uma pessoa. Não é robozinho, não é aquele. Sua ligação é muito importante para nós. Sua ligação é muito importante para nós. E você olhando para a tela e o troço desesperado, o mercado comendo solto e você ouvindo aquela musiquinha enjoada. Então, essa outra corretora não. Você liga, atende. Uma pessoa te atende de imediato. Compensação, eu pago o cara na corretagem. Tá? Por que você tem essas coisas? Porque uma me resolve pela outra. Às vezes eu preciso resolver coisas diferentes. Então eu vou te mostrar como é que você pode fazer um roteirinho, que eu fiz, está aqui na tela, tá? Para vocês poderem escolher as corretoras para vocês. Não precisa ter uma opção delas, você pode ter duas. Eu aconselho, no mínimo, que vocês tenham duas corretoras. Porque se você tiver num trade e na hora que você precisar resolver esse trade der uma zebra, você tem que ter uma outra corretora. Vamos dizer, a corretora, o site da corretora caiu. Qualquer um deu lá, explodiu uma bomba lá na região que a corretora estava, caiu a luz do quarteirão onde a corretora estava. Não sei. Você não consegue falar com a corretora, você não consegue resolver. Tem que ter uma outra corretora. Por quê? Aí você consegue resolver o problema com a outra. Você, pelo menos na pior das hipóteses, você trava o problema que você vinha passando. Meu roteirinho inclui isso aqui. Abrir conta em umas 10 corretoras diferentes. 10 é muito, Campos! Não, não é muito. A gente vai fazer um ranking, então mais 10. Tem muito mais do que 10 corretoras no mercado, mas você não precisa também fazer com... Né? Vai pelas maiores, aquelas mais conhecidas e tal, e algumas que sejam referências. Você vê com um amigo, vê com outro, qual corretora que você usa, tal, bota aí as 10. Hoje em dia, o processo para abrir conta em corretora é muito fácil, tá? Teoricamente. Né? Todas elas dizem que é fácil. Você entra no site dela e moleza, meu irmão. Manda aqui um negócio que, pô, daqui a pouquinho, em 10 minutos você está operando. Essa é a teoria. Vamos ver na prática? Aí você vai anotar como foi o processo em termos de facilidade. Pô, quais os documentos que eu tenho que mandar? Se foi fácil mandar o documento. Se o cara recebeu o documento. Né? Como foi essa burocracia toda. Quanto tempo eles demoraram para te dar a resposta? Porque dizem que é imediato. Né? Ah, é imediato, só quando está aberta. Não. Quanto tempo demorou mesmo? Anota, escreve. Tá? Por quê? Porque isso aqui te mostra o seguinte. Se é ruim para abrir a conta, tu imagina para fechar. Tu imagina se der um pau lá qualquer e você tiver que resolver o problema com os caras. Se para abrir a conta, ou seja, para tu entrar na corretora, para eles começarem a ganhar dinheiro com o teu dinheiro, foi lento ou burocrático ou difícil, imagina quando tiver um problema, que você tiver que reclamar com os caras. Isso aqui reflete o processo da própria corretora. Então, eu acho que vale a pena. Uma vez que você abriu todas as contas, vamos fazer um teste. Por que a gente tem que fazer um teste? Porque, cara, para o cara te vender mundos e fundos é fácil. Vendedor, cara, é aquele negócio, o cara te conta até que tu é bonito. O cara fala pra mim, ô Campos, tu é bonito, rapaz, tu tem um sorriso lindo, não tem um dente na minha boca. O cara tá lá, que sorriso bonito. Eu pareço uma uva passa, mas o cara tá lá, oh, como você é lindo, Campos. Vem operar com a gente. Opera aqui um bando de cascata, né? Mas, cara, faz parte da profissão do cara. Olha a minha carinha aqui pra vocês verem. A carinha da criança. E o sujeito falando que eu sou bonito. Fala sério. Então, vendedor, cara, os caras são bons naquilo que eles fazem. Eles não é que eles sejam falsos, não, cara. É que eles sabem te envolver pra você, né? Tá ali. E uma vez que te venderam o pepino, agora vamos ver se o pepino é bom ou se o pepino é azedo. Então vamos lá. Crie um caso simulado para a corretora resolver. Tá? Como você não vai botar dinheiro nas 10 corretoras, a gente vai simular um problema no home broker. Então tu vai passar a mão no telefone e ligar para a corretora no telefone que eles têm. Aí você vai anotar lá quanto tempo demorou para o cara me atender, quanto tempo eu fiquei ouvindo aquela musiquinha enjoada. Você é muito importante para nós. Né? Quanto tempo? Anota. Ó, entre eu ligar e o cara me atender, levou, sei lá, 5 minutos, 10 minutos. Pensa que isso aqui
Você está ligando numa hora que não deu pau no sistema. É um dia comum, normal, tudo funcionando. Esse tempo, num dia de pepino, ou seja, caiu o site da corretora, o home broker não funcionou, tal. 472 milhões de pessoas, clientes da corretora, vão estar ligando para lá também. Se nesse dia já for ruim, tu imagina no dia que der pau. Aí você tá lá na tela, olhando, por exemplo, você fez um trade, tá esperando, o troço some, desliga, tu não sabe o que está acontecendo no mercado, e nesse meio tempo teu sangue saiu pelos poros de desespero. Tá? Mas isso aqui vai te dar uma ideia de se os caras são ou não são bons. Se eles forem ruins quando não tem problema, imagina quando tiver. Anota o tempo, cronometra. Como foram as explicações? Você diz lá, pô, eu não estou conseguindo. O problema tem que ser o mesmo para todas elas, para poder, né? Óbvio, você poder comparar. Então você diz lá, eu não estou conseguindo abrir o home broker. Quando eu abro, eu não consigo achar o botão de mandar ordem. Inventa um troço qualquer. Escolhe aí um que seja um problema e vê o tempo que eles levaram. E se as explicações prestaram. Porque muitas vezes, cara, é um atendimento. Algumas corretoras têm um atendimento que não é especializado. Eles contratam uma pessoa qualquer, coitada, que está lá para dar a resposta. E ela tem uma listinha de coisas. Saiu da listinha, cara, a mulher não sabe responder, o cara não sabe responder. Então tu tem que ter aquela listinha ali. Se tiver fora, aguarde um minutinho, por favor, que eu vou consultar o especialista. O especialista é um paru que está lá há mais tempo que ela está há 1 ano. O outro está há 2 anos. Vê se o cara sabe. Então, fica ligado. Anota a resposta, vê se prestou. Certo? Aí você espera passar 1 ou 2 dias e liga para falar com a mesa. Agora você não quer ser atendido pelo Paruara lá não. Você quer ser atendido na mesa de operações. Por que isso é importante? Porque eventualmente você vai precisar falar com a mesa de operações. Não é uma coisa comum hoje em dia, mas acontece. Tá? Você pode ter um problema que só a mesa possa te resolver. Então você vai inventar um problema de novo, tá? Para falar na mesa e pedir as explicações. Se você entende de opções, é melhor falar de opções. Por quê? Porque é mais complicado. É mais complicado. Então o cara da mesa vai ter que ser bom para te responder isso, para resolver o teu problema. Se você não entende de opções, fica difícil você conversar com o cara, porque você não entende muito, né? O cara vai imediatamente perceber que tem alguma coisa errada nessa história. Mas você pode tentar, nada te impede de tentar usar as opções. Vamos primeiro tentar um exemplo de problema seria você quer fazer o aluguel e venda de uma ação. Você escolhe uma ação qualquer, tá? Uma ação qualquer, um ETF desses assim mais novos ou alguma coisa. Aí você fala assim, eu quero vender, quero alugar e vender. Quanto custa? Anota o tempo que os caras levaram para te transferir para a mesa. Porque entre aquela musiquinha enjoada do Paru que te atende, sabe lá onde, aquele que não sabe nada de nada tem uma listinha, e ele te transferir para a mesa, tem um tempo. Nunca é imediato, tá? Ou pelo menos não normalmente é imediato. Por quê? Porque a mesa tem pouca gente, os caras estão trabalhando, fazendo lá o serviço, eles não estão lá à toa, simplesmente olhando para as paredes, e tem um tempo. Quantas pessoas tiverem mais tentando falar com a mesa, e quanto pior for o serviço da corretora, maior vai ser o tempo que você vai ter que esperar. Imagina que você realmente tenha visto uma oportunidade. Para solucionar essa oportunidade, você precisa falar com a mesa e o cara te demora 20 minutos ou meia hora para você conseguir falar com o cara da mesa. Acabou, a sua oportunidade foi embora. Às vezes acabou, a sua chance era aquela. Tá? Então, anota o tempo que leva. Literalmente anota. Você vai fazer um ranking disso, anota. Tá? Como foi a qualidade do operador da mesa? O cara foi educado, o cara te atendeu bem, o cara, porra, te explicou as coisas direito. Finge que é burro, finge que tu não sabe nada. Tá? E vê se o cara te explica, te conduz nisso. Ou não. Tá? Isso é importante. Se você tiver um conhecimentozinho melhor de liquidez, ou for mais cara de pau, né? Mesmo sem ter, você se vira bem na hora. Fala o seguinte, olha, eu quero fazer uma operação com uma put que tem baixa liquidez. Estou sugerindo essa aqui, mas você pode escolher outra, tá? A put de BOVA 11, BOVA V10, é uma put com vencimento em outubro de 2022. Por que essa? Porque ela não tem liquidez nenhuma. Eu estou olhando para a cara dela aqui e ela não teve negociação nenhuma, tá? Nenhuma. Ó, vou mostrar para vocês não acharem que eu estou de conversa fiada. Não teve, tá? Aqui, ó, V10. Teve nada, teve uma merreca, certo? E aí você pensa assim, poxa, esse é um ano de eleição, a sua história pode ser essa. Esse é um ano de eleição e eu acho que
o mercado vai sentir, o mercado deve ir para baixo. Chuta, conversa, essa é a conversa. E eu quero comprar essa put aqui, ó. Só que não tem liquidez. A mesa tem como cotar isso com o market maker e tentar te dar liquidez nisso aqui. Anota se ele conseguiu ou se ele não conseguiu. Você vai fazer isso nas 10, tá? Pensa que você vai ter que ter uma paciência de filó para fazer isso, mas tem que ter. Aí pergunta vê se o cara conseguiu fazer. Quanto custa para fazer? Porque aí a corretagem é de mesa. Eles não divulgam normalmente a corretagem de mesa, tá, galera? Espera um minutinho, só uma pausa aqui, ó. Voltando, minha voz estava meio agarrada. Eles normalmente não divulgam a corretagem de mesa. Mas é importante, porque você não sabe, né? Às vezes a corretagem de mesa naquela corretora é proibitiva. É os olhos da cara. Quando ele conseguiu resolver o teu problema, ele conseguiu fazer, conseguiu alguém para te fazer a negociação das puts? Qual o custo que ele conseguiu? Qual o spread, que é a diferença entre o bid e o ask, entre a compra e a venda? Isso aqui é muito importante, tá? Porque ele pode conseguir um negócio para você, mas o negócio é assim, olha, se você for comprar, eu te consigo isso aqui a 24. Mas se você for vender, eu consigo isso aqui para você a 18. Pô, é muita diferença, cara. É muita diferença, tá? Então o spread vai ter um spread. Isso aí você não tem a dúvida. Anote o spread que ele te deu em cada uma das corretoras. E aí você vai poder ver, poxa, essa corretora aqui me deu um spread muito melhor do que a outra, tá? Anota se o cara da mesa era confiante sobre o que estava falando. Por isso que eu gosto de falar das puts, porque nem todo cara de mesa opera bem opções. Quando opera call. Aí você bota uma put, aí o cara já se enrola. Se o cara não for bom com opções, ele vai se enrolar aqui na put. Então anota se ele parece que entende do tema ou se ele fica meio, boa, caramba, né, meu, pô, velho, não sei, né, meu irmão. Pô, aí tu anota lá, anota isso tudo. Bom, falou com as 10 tal, passa um dia. Agora a gente já sabe se o atendimento presta ou não presta, né? No atendimento do bobão lá, o cara que te liga e primeiro que te atende. Se é lento, se não é lento. Se a mesa é fácil de alcançar ou não. Se o operador da mesa é útil e sabe do que fala. Então agora a gente vai ter que ver o custo. Sendo que todo mundo, quando vai escolher uma corretora, escolhe só isso aqui, ó, custo. Eu quero saber o custo. Todo mundo escolhe a corretora pelo custo. Esse aqui, até agora a gente não falou disso, ó. Estamos aqui em 8 itens e o custo só vai entrar agora. Captou como isso aqui não é a coisa mais importante para você? Parece que é, mas não é. Uma corretora ruim te custa, na hora que dá pepino, na hora que dá zebra, uma corretora ruim te custa muito mais do que você vai pagar de corretagem, às vezes em um ano. Então, você tem que ficar ligado, porque o custo, é óbvio que é importante, se eu puder ter o menor custo possível com duas corretoras iguais, as duas têm mais ou menos iguais, eu vou escolher a mais barata, não tenho dúvida disso. Mas, como vocês não vão ter 6, 7, 8 corretoras para operar, o custo ele não é tão relevante quanto as pessoas pensam que é. Ele é menos importante do que todas essas informações aqui acima, ó. Se eu consigo falar com os caras, se é rápido, se é lento, se eles são burocráticos para resolver o problema ou não são, se o cara da mesa me atende rápido ou não, se o home broker dos caras presta ou não, tudo isso a gente vai ter que ver. Agora a gente está vendo o custo. Bom, mesmo que você não opere swing, vamos dizer que você seja só day trader, ou o contrário, que você não opere day trade, você é só swing trader, não interessa. Você tem que fazer a comparação incluindo os dois. Por que, Campos? Porque você não sabe o dia de amanhã. Tá? Pode mudar. E além do mais, se o cara mete os ferros de um lado, ele vai arrumar um jeito de meter os ferros do outro também. Tá? Às vezes a corretora é só de day trade. E aí no swing trade ela te deixa na mão. Entendeu? Se ele tiver assim barato demais para day trade e não é para swing trade, é sinal de que eles dão preferência para day trader. E você não sendo day trader está na corretora errada. E vice-versa. Às vezes o cara cobra caro no day trade e para o swing trade ele tem boas condições. Na hora que você precisar fazer um day trade, você está na corretora errada, porque eles não são bons nisso, eles não querem fazer isso. O cara, a forma que ele tem de escolher o cliente é aumentando o custo daquilo que ele não quer ter. Então, eu tenho, por exemplo, eu tenho uma peixeria, tá? Eu chego lá, uma peixeria não, um restaurante que vende peixe. Eu vendo peixe.
Tá? Mas eu não posso ter só peixe, né? Chega alguma pessoa lá que não gosta de peixe, não tem, vai acompanhando alguém, tá? Eu tenho lá que ter uma carne, um negócio, mas eu não gosto de mexer com carne, eu gosto de mexer com peixe. Aí o cara chega, eu queria então um filé mignon. Tá bom, são R$ 120 o prato de filé mignon. O prato do peixe era 50. O cara falou, pelo amor de Deus, eu não quero cliente que venha aqui comer carne. A carne me dá trabalho, ela sai do meu esquema. Eu tenho todo um esquema montado para vender peixe. Você quer comer carne? É caro. Entendeu? Eles fazem isso com o preço. Aí compare as corretoras em termos de custo para operar swing trade e day trade. Agora compara o custo para operar opções. Eu não opero opções, Campos. Não interessa. Compara o custo para operar opções. Porque hoje você não opera, daqui a 6 meses você está cheio de aplicação nessa corretora e aí você resolve ler os meus livros e fala, pô, era bom de operar opções. Pronto, está amarrado na corretora que não funciona para opções. Mesmo que você não opere, quanto custa para operar opções? Quanto custa para ser exercido em opções? São custos diferentes, tá bem? E quanto custa o robô que a corretora tem? Todas as corretoras têm de uma forma ou de outra um robô para operar opções, mas também para operar ações. Esses robôs são muito importantes. Eu não opero com robô, Campos, porque você disse que o robô é ruim. Não é esse. Não é robô de trade, não, tá? Não é robô de setup. O máximas e mínimas, o IFR2, o Keltner, o Ishimoku, ou sei lá o que diabo mais que esses caras inventam hoje em dia para botar robô. Não são esses robôs. Esse robô aqui é um robô de operações. Você bota lá, eu quero comprar tanto e vender com uma diferença de tantos centavos. É um robô de operações, é diferente. Todas as corretoras têm um robozinho para oferecer hoje em dia. Mesmo que você não use, veja quanto custa. Porque você não usa hoje, amanhã você pode querer usar. Veja se tem o robô, se não tiver já é um passo ruim para essa corretora, e quanto que ela te oferece. Algumas corretoras também te oferecem o Profit de graça. Vão te oferecer ou o Profit, ou o Trade, ou o programa que você quer, gratuitamente. Ele pode ser gratuito na sua versão mais chulé, aquela fusquinha, ou pode ser, né, um Profit Pro com tudo e mais um pouco de graça ou com custo. Aí você vai anotar todos esses valores aqui, um por um, quanto custa o Profit, quanto se tem robô, se não tem, quanto custa para eu contratar, tudo isso. Anota. Não confia na memória, anota. Lembra, você está fazendo isso para 10 corretoras diferentes. Ou, não quero fazer para 10 Campos, vou fazer para 6. Faz para 6. Tá? Eu recomendo um número grande. Aí você anotou aqui quanto que custa esse babado. Agora você já tem conta na corretora e agora finalmente você vai abrir o home broker delas. Todos eles. Abre um por um e veja se eles são simples de usar. Se eles sobrecarregam seu computador. Alguns home brokers, quando você abre, o seu computador fica lento. Mas meu computador é muito bom, é a top de linha. Não interessa se ele é bom ou se não é bom. O home broker consome de tal forma a tua conexão e a operacionalidade do teu computador que ele fica lento. E aí você poderá ter problemas com isso. Veja se o computador fica lento ou não. Se o home broker é simples, fácil, intuitivo ou não de operar. Aí você fala assim, mas eu nunca uso o home broker. Nunca usa, teu profit dá um pau e você está no meio de uma operação e fala assim, putz, grila, agora a Nelogica vai levar sei lá quanto tempo para resolver isso, eu estou aqui no meio da operação e não tenho o que fazer. O home broker vai te salvar nessa hora. Certo? Então você tem que saber como funciona o home broker da bendita da corretora. E se presta. Tá bem? Mesmo assim, o home broker poderá ser a sua tábua de salvação. Tá? Eu, por exemplo, quando estou operando, eu tenho o Profit na frente e eu tenho um home broker de uma outra corretora que eu uso como, vamos dizer assim, tábua de salvação, fica sempre, sempre, da corretora que eu uso, que o Profit está conectado a uma corretora específica. Eu tenho o home broker daquela corretora, está aberto. E tenho de uma segunda corretora que em caso de emergência eu tenha que operar. Eu tenho esses dois home brokers sempre abertos na minha tela. Eles ficam por trás de todos os gráficos e é por isso que ele não pode identificar a tua máquina. Se ele identificar a tua máquina, pronto, lascou-se tudo. Tá bem? Então anote, aí dá uma nota para o home broker. Ó, isso aqui é simples de usar, faz aí o seu balacobaco e aí você dá uma nota para aquele corretor. Agora, você vai avaliar as garantias que a corretora aceita ou não. Todos nós temos algum investimento. Né? Então você tem lá um CDB, você tem um tesouro direto, de repente algumas pessoas vão ter ouro, outros têm ações compradas, o cara tem ações que são. Ele está montando ali uma carteirinha, né? 100zinha, 200zinhas, tal. Ele está montando devagarzinho a carteira dele, tal. E ele tem alguns investimentos.
Agora, são investimentos que você já tem ou pretende ter. Agora você tem que ver se a corretora aceita ou não aceita isso aí como garantia nas operações que você precise fazer. Vamos dizer que você queira fazer uma operação vendido. Para isso são exigidas garantias. Ou você quer fazer uma venda de put. Eu não opero put. Não interessa. Para poder operar no futuro. Aceita as garantias que você normalmente usa ou não? Se não aceitar, para você é um problema. Porque você só pode operar com dinheiro vivo na conta. E não com aquele mesmo dinheiro que você já tem, não está alavancando, tá? Com dinheiro que você já tem, mas que está na corretora de outra forma, aplicado de outra forma. Tá bem? Ao invés de você ter que tirar o dinheiro dessa aplicação, você deixa ele na aplicação e usa como garantia. Se o trade der certo, beleza, você não precisou tirar o seu dinheiro daquela garantia que estava dada e ainda ganhou do outro lado. Se o trade der errado, eles vão lá e vão tirar o dinheiro da garantia, como seria o seu stop ou o seu prejuízo normal. Mas é importante que a garantia seja aceita, porque se ela não for aceita, acabou, você não fez o trade. Então, veja quais corretoras permitem você operar vendido. Existem corretoras que ainda hoje, século 21, 2022, a corretora não te deixa operar vendido. Só comprado. Isso existe. Aí você fala, pô, mas não é possível. É possível. Você tem que saber. Descobrir se é possível ou não é possível. Tá? Uma vez que você tenha todas essas informações e anotou tudo isso de todas as corretoras, agora você faz um ranking dessas 10 corretoras, bota as notas, escolhe. Bom, a melhor de todas foi essa aqui, porque ela tem a maior parte desses quesitos, ela é boa, tal, ela não é tão boa, vamos dizer, no preço, mas ela é boa no resto. E aí você vai sim, mas a minha corretora é cara. Interessa, meu irmão, tu tem a corretora boa para trabalhar, os caras oferecem serviço bom, tá? Observou que aqui no meio eu não falei de assessor? Em hora nenhuma eu falei de assessor. Ter assessor ou não, isso é uma grande blá blá blá, tá? Assessor é aquele cara que é igual atendente de banco. Aquele cara que está sentadinho na mesa lá. Quando você. Ele tá ali. Entendeu? Isso aqui entra no fato de você conseguir falar ou não conseguir falar rápido com a corretora. Algumas vão ter assessor que você tem o telefone do cara. Aí tu passa o WhatsApp pro cara, o cara te atende na hora. Beleza, entrou aqui, ó. Entrou aqui no, na rapidez de atendimento. Não, não tem assessor. Não tem problema, eu não preciso de assessor. As corretoras que eu opero, a maior parte delas não tem assessor. Para falar a verdade, só uma tem assessor e eu não quero falar com ele. Nunca. Tá? Quando ele liga, eu desligo. Não quero falar com ele. Então, o que interessa é se você consegue resolver os problemas. Se é através de assessor, se é através de outra coisa, não interessa. Aí você anota isso aqui tudo, faz um ranking, e aí você tem que ter no mínimo duas corretoras. Você tem que ter dinheiro numa segunda corretora e a sua corretora principal, claro, onde você vai operar, fazer a maior parte das suas operações, está lá. Por que, que é importante? Porque na hora da emergência, na hora que tudo mais dá errado, você precisa ter uma tábua de salvação, você precisa ter alguém em algum lugar para te resolver. Isso não acontece? Cara, acontece e acontece. Não é uma coisa raríssima, vai acontecer uma vez a cada 10 anos. Não é verdade. Tá bom? Não é verdade. Isso acontece com uma certa facilidade. E aí você ter essa segunda corretora, no mínimo, duas, no mínimo, vai te ajudar bastante. Então, essa era a minha sugestão de como escolher as corretoras. Tá bem? Pode parecer um processo complicado, tudo isso, mas é porque eu estou narrando aqui. Mas na prática é tudo muito simples. Você vai inventar aqui as historinhas, vai ligar para lá e vai tentar resolver. Anotando o tempo que os caras resolvem para te resolver tudo quanto é pepino. Demorou? Pô, eu preciso resolver o meu problema. Cada vez que eu tenho que ligar para a corretora, eu levo 2 horas. Pô, cara, eu não quero ter uma corretora cada vez que eu tenho que ligar para ela, eu levo 2 horas resolvendo um problema. Tá? Pensa que você pode estar de férias. Aí você tem uma aplicação, tá? Tem uma aplicação. Aí essa aplicação está rodando. Era para resolver, vamos dizer, no meio das suas férias. Pronto, não resolveu. Você vai lá olhar, pô, não resolveu. Pô, lascou-se tudo. Liga para a corretora, 2 horas, você está lá, está fora do Brasil, ou está longe do seu computador, tem que resolver no telefone. Inclusive, isso é uma coisa que eu não botei aqui, porque eu não uso, então para mim não é tão importante. Mas eu sugeri aqui uma falha. Em algum canto aqui, ó, tem que ter a avaliação do aplicativo da corretora para celular ou tablet. Porque hoje em dia nem todo mundo opera em computador. Às vezes você vai precisar fazer uma operação, ou pelo menos se livrar de uma operação via celular. Então, do mesmo jeito que eu falei a avaliação do Home Broker, eu sugiro que você avalie também o aplicativo de celular. Eu não botei aqui porque é uma coisa que me escapa, eu uso muito pouco celular.
Mas vale a pena. Para a maior parte das pessoas isso pode ser determinante. Então, mais um item, a avaliação do programa deles, de aplicativo de celular, que uns vão ser bons, uns vão ser uma porcaria. Tá? Aí você anota tudo isso, faz o ranking e escolhe as suas duas melhores corretoras. Mete dinheiro nas duas, tá? Uma principal, você tem lá o grosso dos seus investimentos, suas coisas, e na outra você deixa lá uma merreca, mas uma merreca suficiente para resolver o pepino se der uma emergência. Tá bem? Aí vai depender do quanto você usa de dinheiro para fazer os seus trades principais, o quanto você vai ter que deixar na outra. Né? Só você mesmo vai saber. Tá bem? Então tá aí a minha dica de como escolher corretoras. Tá? Parece uma coisa boba, mas isso aqui poderá ser a sua salvação num dia de chuva torrencial, meu irmão. E o que regula a vida de um trader? A possibilidade de perda. E aqui, ó, é onde a gente diminui as nossas possibilidades de perda. Também, né? Entre outras coisas. Valeu? Ó, por favor, deixa aí um like no vídeo, escreve aí embaixo um comentário. É sempre importante deixar um comentáriozinho, galera. Ajuda, qualquer coisa. Campos, ó, gostei da tua foto, você tem um sorriso bonito, quero te vender a dentadura. Qualquer coisa assim, tá bom? Deixa lá um comentáriozinho, sempre me ajuda. Valeu? Um grande abraço para todos e até breve. Tchau, tchau.